Boa noite, camaradas. O pessoal tá entrando. Hoje uma live diferenciada aí com a Geralda, camarada Geralda, do Libertas Cooperativa. Já vou chamá-la já. Deixa eu chamar a Geralda. Deixa eu ver aqui se ela tá. Agora, assim. Oi, Geralda. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu baixar o som aqui. Tava tocando Diário de um Detento. Acho que tem muito a ver com o que a gente vai tentar falar hoje, né? Isso. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem. Tudo certo. Você tá bem, Geraldo? Eu tô bem. E você? Você me ouve bem? Ouço Você me bem. ouve bem? Ah, Então tá bom. tudo bem. Primeiramente, obrigado aí por ter aceito o convite da live. Era para ser sexta, você teve um problema aí, né? Sim. E acontece. Deu uma parada na sua imagem. E agora? Geralda? Tá vendo agora? Agora acho que tô. Só deu uma congeladinha. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Eu tô no Wi-Fi. Geraldo? Tá no Tô Wi-Fi? no Wi-Fi. Então tá bom. Tá no Wi-Fi. Então tá bom. Se tiver algum problema de conexão, a gente volta, a gente repete aí a coisa. É um prazer grande. Eu queria que você se apresentasse aí pra gente, falasse um pouquinho. Primeiramente, quem é a Geralda? Eu sou uma pessoa que é adepta de movimentos sociais, né? Eu tô na pastoral carcerária há algum tempo, visito prisões, foi o meio que eu encontrei para visitar prisões, foi através da pastoral carcerária, de longa data, e dentro disso, dentro dessas visitas e tal, eu sou também uma das idealizadoras da cooperativa Libertas, né? Que nós fazíamos uma oficina dentro das prisões e nós vimos a necessidade, eu digo nós, uma amiga e eu, né? A gente viu a necessidade de tentar colaborar para que as mulheres tivessem
uma possibilidade quando saíssem da prisão, a possibilidade de trabalho e renda. E daí nós fundamos a Cooperativa Libertas com esse objetivo. E é isso, eu sou socióloga de formação, mas eu não exerço a profissão, enfim, né? Mas a sociologia me fez entender várias coisas a respeito do sistema prisional, né? E atualmente eu me dedico mais a trabalhar com mulheres, visitar mulheres, inclusive, e é isso. Daí eu conto mais detalhes, senão eu fico aqui falando sem parar sobre a prisão, que é um tema bastante envolvente, né? Sim, sem dúvida. A Geralda, eu conheço aí já de algum tempo, né? Uma pessoa que eu tenho grande admiração, tenho um grande respeito, né? Que faz um trabalho belíssimo junto ao cárcere, né? E hoje a gente está aqui, acho que não é à toa, eu acho que a gente pode falar um pouquinho desse assunto tão amplo, tão complexo, né? Porque parece que é pouca coisa, né? Parece que falar do assunto carcerário é algo que não é muito... Tá melhor agora? Alguém está falando que meu som A sua imagem estava agora falhando. Sou eu, sim. Geraldo. Agora melhorou? A minha tá boa, né? A sua também tá boa. Agora? A minha tá boa, agora voltou. Então tá bom. Estranho até que eu testei a internet antes de entrar. Bom, Sim. agora acho que você tá me ouvindo, né? Tá tranquilo? Né? Ao vivo é essas coisas, né? Essa live era para ter acontecido na sexta, tá acontecendo hoje. A Geralda teve lá um pequeno incidente aí, né, Geralda? Teve bastante trabalho aí na sexta-feira, não conseguiu. A gente teve que remarcar. Importante a gente estar falando sobre um dos assuntos que, embora muitos não queiram falar sobre esse assunto, né? É um dos assuntos de mais complexidade de qualquer ponto de vista que a gente possa abordar. Do ponto de vista humano, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, né, que é o sistema carcerário, não no Brasil, mas no mundo, em especial nos sistemas capitalistas, né? Porque aí a gente vai falar praticamente de 3 países que mais encarcera no mundo, né? O Brasil está entre esses 3, né? Um é o centro do imperialismo, né, do capitalismo global, que é os Estados Unidos, que de longe é o que mais encarcera no mundo. O Brasil era o segundo lugar, foi o segundo lugar durante muito tempo, aí foi ultrapassado pela China, né? A China tem um número de encarcerados muito grande também, mas se a gente pensar populacionalmente, né, eles têm uma população de pelo menos o Brasil, né? Então, assim, o Brasil, se a gente pensar ele do ponto de vista da relação entre a população e o percentual de encarcerados, é o país com o maior percentual de encarcerados no mundo, né? O sistema carcerário brasileiro ele é altamente seletivo, né? Então quem vai preso são aqueles que menos têm, né? E quem fica encarcerado são aqueles que menos têm. A gente tem aí uma população de quase 50% que sequer, né, Geralda? Se eu estiver falando alguma besteira, você me interrompe, tá? Que sequer foram julgados, né? São pessoas que sequer passaram pelo devido processo legal, né? Vamos dizer assim. Né? São pessoas que são encarceradas, ficam lá aguardando julgamento, só que enquanto eles ficam aguardando julgamento,
né, tá, a presunção de inocência não vale para o pobre, né? Não vale para o pobre. A pessoa fica ali, ela fica esperando, 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 e às vezes, engraçado que de nada tem de engraçado, mas às vezes depois de 2, 3 anos ela vai ser considerada inocente. Né? Ou seja, aqueles 2 anos que ela... Isso não retroage, né? Não tem nenhuma ação do Estado no sentido de ressarcir essa pessoa, até porque não teria nem como ressarcir, até poderia ressarcir a pessoa do ponto de vista financeiro, mas o que a pessoa deixou de viver nesses 2 anos, né? Eu tive, durante um tempo, uma experiência no cárcere, né, de voluntário também, como a Geralda, e foi um momento que me marcou muito, né? Foi assim, eu digo que o lugar que eu mais fui bem tratado na vida foi dentro do cárcere, né? As pessoas ali já não, né? Porque as pessoas que ali estão, elas estão privadas da sua liberdade, né? Privadas daquilo que é de mais elementar que o ser humano tem, e quando chega qualquer pessoa lá para fazer um trabalho de voluntariado, né, geralmente são as igrejas que o fazem, mas também não só, essas pessoas elas são recebidas com os braços abertos, né? A gente tem a gente que está de fora, né, a sociedade civil que está de fora, tem uma visão muito equivocada sobre o que é o cárcere, né? A gente sempre acha que ali o Brasil tem quase 1 milhão de pessoas encarceradas, né? Fora as pessoas esperando o julgamento. Então as pessoas acham que esse 1 milhão de pessoas que lá estão são pessoas que não podem ser chamados de seres humanos, né? A sociedade tem essa visão que o capitalismo impõe, né? E ao contrário, são seres que estão num grau de carência emocional, de carência física, de carência econômica, de todos os tipos de carência. E se vermos, né, olhando friamente, a grande maioria é preta, pobre, e está lá encarcerada por pequenos delitos, né? Muitos deles chamado tráfico de droga, né? Que é pego com pequenas quantidades de droga aí, porque é muito complexo esse debate, né? Esse debate é um debate muito humanizador. As pessoas que eu conheci que prestam serviços no cárcere, sejam da pastoral carcerária ou não, são pessoas que são, de alguma maneira, experimentam, né, Geralda, uma grande dose de humanidade em seus corações. Talvez é isso que fez você ficar, como até hoje, né, já há mais de 20 anos, né? Você vai com que frequência ao cárcere? Você vê um assunto tão espinhoso, né? Que as pessoas têm, ao mesmo tempo, curiosidade e medo, né? De tocar nesse assunto, né? Até mesmo no discurso do nosso ministro, né? O ministro dos Direitos Humanos agora, né? Que ele é declaradamente humanista, né? O discurso de posse, sim, ele sequer citou os presidiários, o sistema prisional, né? Pois é. Ele sequer citou, porque é um assunto que provoca repulsa, né? E, ao mesmo tempo, que curiosidade também, né? Mas, como você disse, as pessoas têm uma ideia totalmente errada, né? E acha que quem está lá dentro são monstros, né? Só que essas pessoas, sim, elas não caíram de uma nave espacial, não é?
elas saíram da sociedade, né? Elas saíram da sociedade. Sim. Né? Sim. Mas, enfim, o modelo da justiça no Brasil, que é o modelo de retribuição, o modelo retributivo, e a seletividade penal acaba por aprisionar milhares de jovens, né? Jovens e adultos, eu falo jovens porque a maioria é na idade de jovens, né? Os que a gente encontra lá tem 18 a 29, a maioria das pessoas que estão presas, né? Eu falo desse lugar que eu me dedico mais a visitar mulheres, né? Porque as mulheres, elas são presas duplamente. As mulheres são presas e permanecem lá presas, isoladas e abandonadas, né? Por conta da sociedade patriarcal, machista, né? Que mulheres não podem errar, né? Então elas ficam lá num total isolamento. E as mulheres que visitam os homens ficam presas também. Ela fica presa junto com né? Porque elas ficam dedicadas em tempo integral, né, a cuidar daquele ente que está lá preso, né, e ela não tem tempo para si. Ela tem que batalhar para levar o jumbo, para correr atrás de advogado, e você vê aquelas filas enormes, né, na prisão masculina, nos dias de visita, e não se vê em presídios femininos, né? Eu passava sempre aqui, quando eu visitava o Carandiru, eu passava sempre aqui na Raposo Tavares, na prisão feminina. E daí eu sempre questionava, né? Daí que eu descobri que era uma prisão feminina, porque eu passava lá, tinha no máximo 5 pessoas aguardando do lado de fora para visita. E daí o que me chamou a atenção foi exatamente isso, né? Eu falei assim, mas existe mulheres, né, presas lá? Eu acho que não, né? Porque eu chegava lá no Carandiru, tinha aquela fila gigantesca, né? Na época, a visita de religiosa e humanitária, né, que desenvolvida pela pastoral, era os domingos também, tudo junto, todo mundo visitava junto, né? Então, eu pensava sempre, né? Daí que eu fui procurar saber se tinha mulher presa, né? Porque não tinha ninguém. E daí eu descobri que esse presídio que eu passava, que tinha 5 pessoas na porta, tinha 1.200 mulheres presas lá. Então, é uma coisa que eu não consegui ignorar isso. Eu fui saber, né? Daí que eu passei a visitar as mulheres, né? E nessas visitas para as mulheres, eu descobri várias coisas, né? Que as mulheres têm 43% das mulheres são provisórias, que estão lá em Franco da Rocha e nos presídios de CDP, né? Que eu visito Franco da Rocha. E é isso. O que é o CDP? São pessoas que ainda não foram a julgamento, né? Então, que deveria estar considerada a presunção da inocência. Mas isso não funciona para todo mundo, né? Sim. A seletividade não permite isso, né? E, só para grandes empresários e políticos. E houve nos últimos 15 anos um maior rigor penitenciário, né? Mas, ao mesmo tempo, houve um aumento na criminalidade. Então, o que a gente observa é isso, que quanto mais encarcera, mais aumenta a violência urbana. Por que isso acontece, né? Porque não se consegue resolver os problemas sociais, né? A base de tudo está na desigualdade. Um país tão desigual como o nosso,
há de se fazer deveríamos lutar, né, para que as políticas públicas de educação, de moradia, conseguissem chegar às classes menos favorecidas. Porque eu tenho uma amiga da Ampará, que ela tem uma frase que eu fiquei impressionada. E é isso, ela descreve exatamente o que acontece. A gente atua lá em Sapopemba, a cooperativa é lá em Sapopemba, e a Ampará, o SEDECA também é lá em Sapopemba, e ela diz que a periferia é um CDP a céu aberto, porque eles estão realmente à mercê da violência policial, à mercê da violência da polícia civil, né? Que não hesita em massacrar, principalmente os jovens, os negros. Quem é que está na prisão, né? A maioria, 68% da população prisional é negra. São pretos e pardos, né? E quanto às mulheres, 85% das mulheres presas são mães. E agora, durante a pandemia, a gente teve algum avanço, porque foi levado em consideração aquela lei aquele projeto da Defensoria Pública do Mães em Cárcere, né? Que passou a valer não, foi feita pressão, né, para que se cumprisse a lei quando a mulher do Sérgio Cabral foi presa, e daí ela foi solta baseado nessa lei, de ter filhos menores de 12 anos, né. Daí houve uma pressão das instituições afinadas com esse tema e tal, e da Defensoria Pública, para que se cumprisse, e realmente houve algum avanço nesse sentido. Então, diminuiu ali, hoje nós temos 12 mil mulheres presas. Eram 14, né, antes da pandemia. E dessas 12 mil, cerca de 75% são presas por tráfico de droga. Tráfico de droga que, sim, baseado na lei de 2006, né? E daí há de se perguntar, algumas pessoas perguntam, mas 12 mil mulheres é muito pouco frente a 214 mil homens, né? Presos no estado de São Paulo. São 214 mil homens. Mas 12 mil mulheres significa que aumentou de 2006 até hoje 750% o número de mulheres presas. Porque as mulheres são mães, não tem como onde deixar o filho, não acham trabalho porque são mães, não tem qualificação profissional, e o tráfico está sempre aberto. Ele tem vaga de emprego todo dia, né? E algumas ofertas, elas têm que pôr pão na mesa, né? Porque também tem a questão das mães serem mães solos, né? Porque os homens têm direito ao aborto, sempre tiveram, né? As mães criam os filhos. Sim. Então, sim. Elas precisam pôr pão na mesa. Então, alguém faz uma oferta para ela de trabalho, de fazer um trabalho dentro de casa, que ela não vai ter que abandonar os filhos, deixar os filhos lá sozinhos, alguma coisa relativa a isso, e elas aceitam, né? Eu não estou falando que elas estão certas. É sem peso moral, né? Mas é a realidade, né? Sim. O que acontece é isso. E veja que a lei de drogas,
a Lei 11.343, e o que diz a lei, né? A lei aborda a questão da ressocialização do usuário, abandonando, em parte, a visão punitivista e deslocando a questão para o âmbito da saúde pública. A lei é linda, não é? A lei é ótima. Só o fato dela falar, abandonando em parte a visão punitivista, já dá margem para uma série de arbitrariedade que acontece, né? E de quando é essa lei? 2006. 2006 estávamos com um governo progressista. Não esqueçamos disso, né? Era o governo Lula. E a outra abertura da lei, crimes relacionados às drogas podem ser classificados como ofensas contra a saúde pública. Esse podem ser também cria brechas, e nessas brechas vão encarcerando, né? E é por isso que é o aumento desse contingente enorme, né? De mulheres presas. Sem dúvida. 750% de mulher, que é o aumento de mulher presa, não é brincadeira, não é de se ignorar. A lei substitui o termo substância entorpecente por droga, visando incluir um número maior de substâncias, sem pena de prisão em flagrante para usuários. Como assim? Vivem prendendo as mulheres lá na Cracolândia, não é? São usuárias. Está na cara, é óbvio que são usuárias, né? A gente se depara todo dia com várias que são presas vindas da rua, moram na rua, né? E então a lei é péssima, a lei é mal feita, a lei é visando o encarceramento mesmo, não tem o que discutir, né? O que a sociedade civil precisa aproximar, eu acho, né? Eu acho que eu costumo dizer que quando a gente começa a fazer trabalhos na prisão, a gente é uma coisa que vicia, sabe? Você começa a ter várias ideias, né? Nós desenvolvemos aqui na penitenciária do Butantã, que é mais próximo para mim, e que eu visitava com mais frequência, né? Mas agora está desativada porque teve uma pressão também das instituições para que desativasse, e a gente conseguiu que desativasse a prisão porque tinha rachaduras enormes e ia cair na cabeça delas. E daí desativou e estão reformando, né? Mas quando começaram a fazer várias restrições à visita, porque, como você sabe, né, o sistema detesta a pastoral carcerária, detesta que a gente vá visitar. Mas a gente insiste, né? Então, quando começaram algumas restrições, porque estava havendo rebeliões lá pelo interior de São Paulo, e daí começaram a restringir o horário, e não podia mais, tinha que visitar na grade, não podia mais, até hoje a gente está visitando na grade, lá em Franco da Rocha, e em Santana também, na PE. E daí eu comecei a juntar pessoas voluntárias de várias áreas, não precisava ser ligadas à pastoral carcerária nem nada, porque eu tinha um acordo, né, com a direção. Eu propus alguns projetos lá para a direção, e a gente começou a fazer trabalhos literários, oficina de leitura, mediação de leitura, contação de histórias, atividade física, tudo com um grupo de voluntários, né? E nessas atividades foi que a gente começou a fazer essa de costura à mão, né?
era uma atividade de costura à mão que a gente conversava sobre anatomia feminina, sobre o corpo e sobre a costura, envolvia elas na costura, né? E fazíamos calcinhas. Elas produziam as próprias calcinhas, tá? E daí nessas conversas é que a gente viu a necessidade maior de ter alguma coisa fora que gerasse, que desse a elas trabalho e renda, né? E daí que a gente, depois de muito tempo, a gente conseguiu, né, formar a cooperativa. E hoje, porque quando a gente só critica, né, você levanta as questões negativas e tal, e você não faz nada para, enfim, nenhum movimento para melhorar aquele problema, então você é parte do problema, né? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu a cooperativa e nós tem uma equipe, né, que faz atendimento social e psicológico, tudo com voluntários. E temos lá um número reduzido de mulheres egressas do sistema prisional. Por quê? Porque o cooperativismo é uma instituição, se é que se pode dizer isso, tão antiga, né? Do início do capitalismo, antes do capitalismo, né? Já tinha as cooperativas, né? E, ao mesmo tempo, tão moderna, né? Sim. Por quê? Porque é contra-hegemônico total, né? A gente faz partilhas igualitárias, faz o trabalho, não tem patrão, não tem empregado, o nosso slogan é esse, né? Então, é algo que é difícil de conceber nesse status quo que a gente vive, né? No trabalho exploratório do capitalismo. É muito complexo. E outra coisa que a gente... nosso desafio, né, é esse, né? É que as mulheres saem do sistema prisional totalmente com muitas necessidades e necessidades imediatas, né? Então, se a gente não tem condição porque a gente faz tudo com recurso próprio, né? Há bem pouco tempo que a gente conseguiu participar de alguns editais e ser contemplada em editais, né? Mas isso não a gente não consegue ainda ter uma renda, né? Uma renda para cada uma das cooperandas, né? Então, tudo isso dificulta, né, a adesão das mulheres. Mas a gente persiste, né? Porque, para além de... é uma cooperativa de costura, né? Nós iniciamos com esse objetivo, né? Uma cooperativa de costura, mas, para além disso, a gente promove rodas de conversa em vários lugares por aí, em vários SESCs, a gente já fez rodas de conversa para exatamente levar às pessoas essa visão do que é a prisão, né? Para desmistificar esse conceito que a prisão é um lugar que fica lá obscuro e que são monstros que existem lá dentro, não são, né? E daí a gente promove essas rodas de conversa, a gente desenvolve outros tantos trabalhos, né? Feitos por elas, né? Elas são oficineiras também, né? A gente está dentro de uma comunidade atualmente e elas são oficineiras, oferecem oficinas e a gente promove os saberes,
saberes, né? Realça os saberes. Nós temos atualmente uma menina lá que ela é trans, uma mulher trans, e ela não exerce a costura, nem a serigrafia, nem o bordado, nem outras tantas coisas, mas ela é graduada em matemática, então ela dá oficina de matemática, né, para as outras. Tem a outra que já saiu, e ela já saiu e chegou lá na cooperativa já como oficineira de bordado. Tem a outra que se dedica à estamparia. Então, a gente vai descobrindo, né, onde a pessoa se encaixa, sabe? É bem o sistema cooperativo mesmo, né? Que não tem, você não sabe fazer tal coisa, não, mas você vai fazer porque é isso que tem para fazer. Você vai sentar aí na máquina e vai fazer, né? Então, não tem lógica isso, né? Então, é isso. É desenvolver talentos, né? E é isso que a gente respeitar o indivíduo, né? E desenvolver as habilidades, porque todos nós somos, né, temos alguns saberes que a gente pode agregar em prol dos outros, né? E em prol da instituição, né? Sim. A cooperativa, a parte física dela fica você falou, na comunidade, é isso? E as encarceradas, elas têm elas são convidadas a participar disso? Como que é ou dentro do cárcere eles não permitem? Dentro a gente tem um outro projeto em parceria com uma empresa privada, né? E que a gente vai desenvolver a partir desse ano aqui, né? Nos próximos meses, a gente vai levar essa proposta. Mas eu visito principalmente semiaberto e a gente acompanha as saidinhas, né? As saidinhas temporárias, inclusive vai ter uma agora, dia 13, né? Porque agora as saidinhas não são em datas comemorativas, né? Elas são num período pré-determinado já, né? Teve a de dezembro, teve a de março e agora em junho. Então, a gente acompanha, leva resultado de processo, a informação jurídica para elas, né? E são várias instituições, vários coletivos, né, que são ligados com esse assunto, com esse tema, e que a gente acompanha as saidinhas. Acompanhamos lá em São Miguel, e agora a PFC, que é a Penitenciária da Capital, também é semiaberto. Então, a gente acompanha a saidinha do semiaberto, e a gente a gente desenvolveu um zine, né, que é você conhece zine, né? Um fanzine. Um fanzine que é uma linguagem super acessível, né? E uma publicação barata. A gente desenvolveu lá na cooperativa, que é um projeto de uma das meninas, né? Que a gente perguntou, o que mais falta para vocês lá dentro? Né? Informação, né? Elas são totalmente desinformadas de tudo, né? Todos os presos são desinformados, né? Eles não têm informação nenhuma. E daí o que ele mais se interessa é pelo processo dele, né? Ele quer alcançar a liberdade. Então a gente desenvolveu um zine que a gente coloca todas as informações lá no zine. Onde procurar para quando sai para tirar documento, os telefones da defensoria, os endereços da defensoria, do Ministério Público, as instituições que são parceira, que podem orientar em alguma coisa, né? Temos várias, né? Tem a Amparar, que é de família de preso e família de preso, que elas acompanham muito os meninos da Fundação Casa,
as pessoas, as crianças da Fundação Casa. E tem o Responsa, que é uma instituição que foi fundada por uma egressa, né? E que é uma agência de empregos para pessoas que cumpriram sentença, que cumpriram pena. E ela procura contato com as empresas e daí ela emprega no mercado formal, né? Já a pessoa sabendo. Tem Recomeçar, tem Gerando Falcões, tem uma série de instituições aí que trabalham com pessoas que saíram da prisão, né? Então, tem todas essas informações lá no fanzine, né? E a gente distribui, né? E apresenta, né? E apresenta a cooperativa, e quando elas saem, elas nos procuram, né? E quando nos procuram, se a gente pode, se elas se encaixam ou querem permanecer, né? Aí tem as formações, né? Nós oferecemos as formações e daí continua, né? Temos as produções, temos algumas coisas que são fixas para a gente produzir. A gente produz o nosso carro-chefe, principalmente absorvente reutilizável de algodão orgânico, né? E a gente tentou levar para dentro da prisão, mas na prisão é impossível elas usarem isso porque tem racionamento de água, elas não vão conseguir higienizar, né, devidamente, e vai causar problemas. E é isso, a gente procura identificar os talentos e as pessoas, as meninas chegam lá e são procuradas, nos procuram por esse meio, né? Porque a gente mantém esse contato estreito com o Intramuros. Você falou muita coisa aí que eu acho que cada um desses tópicos renderia, né? Você falou quando você estava falando que as mulheres presas, né? Uma coisa que me chamava muito a atenção quando eu fazia trabalho voluntário no cárcere era que a quantidade de mulheres, né, que ficam, né, nas visitas, maioria mães, né, e esposas, né. E uma coisa que pouca gente sabe, né, é que você falou do Jumbo, né? Inclusive tem esse livro aqui que eu recomendo de uma amiga nossa, né, da Carla Maria, né? Recomendo vivamente. Preciso chamar a Carla para fazer uma live aqui. Eu já falei com ela, a gente acabou ela teve filho agora e tal. É O Peso do Jumbo. Ela teve um filho. A Carla Maria é uma jornalista e ela é muito ligada as questões humanitárias, ela faz um trabalho com os moradores de rua, fez muito tempo um trabalho com os presos. O Jumbo, para quem não sabe, os presos não têm as coisas custeadas como acreditam-se, né? Que, olha, a gente está sustentando o preso lá na cadeia. Não é bem assim, né? Então as famílias levam comida, levam objetos de higiene e geralmente quem leva são as mães, dificilmente você vê um pai, dificilmente você vê como você disse, né, pro homem é permitido o aborto, né? Adorei essa frase, ela é muito sábia, muito repleta de significados. E essas mulheres sofridas, a maioria muito, você percebe assim, um rosto sofrido, um rosto cansado, elas são humilhadas, inclusive para entrar no presídio, né? É uma revista das mais assim vergonhosas, assim, não se deveria fazer isso com um ser humano, né? A mulher tem que abaixar nua e
sobre um espelho para ver se ela não está levando coisas dentro da vagina, né? Uma coisa assim, as pessoas de idade passando por... Ninguém deveria passar, independente de idade, né? Mas é muito humilhante. A história do cárcere é uma história, no Brasil, sobretudo, né? Que é um país semicolonial, muito pobre, né? Muitos jovens, você falou, a maioria são jovens, entre 18 e 29 anos. Me chamou muito a atenção, eu praticamente só fui nos CDPs, e eram todos muito jovens, assim, idades assim que eu me emocionava. E eu me emociono ainda, né, quando eu penso sobre isso. Então, assim, quem realmente... essa visão truculenta, essa visão reacionária, essa visão que é fascista, né, de eliminação daquilo que não é bom, né, uma visão eugenista, né, uma visão de que aquilo que não é bom para a sociedade tem que ser eliminada. Então, se elimina todos os dias nas periferias, a polícia faz esse trabalho, ela mata, né, nas periferias, ela mata nas quebradas da vida, né, nas favelas, mas aqueles que não são mortos são encarcerados e muitos deles sequer cometeram algum crime. E os mesmos que cometeram crimes que só são crimes porque essa sociedade decidiu que isso é um crime, né? E é o que você disse, né? Não tem emprego, não tem educação, não tem nada que chegue nesses locais, nada, não tem escola, não tem saneamento básico muitas vezes, mas o crime, o tráfico chega. E ele é uma agência de emprego contínua, não faz distinção de idade. Se você chegar lá é mulher, você vai ter sempre trabalho no tráfico. Então aquilo que o Estado não faz, essa mão do crime faz. Esses jovens são aliciados, eles muitas vezes são pegos nos seus primeiros trabalhos, vamos assim dizer, né? Então eles chegam lá muito inocentes, com muito medo, muito assustados. E aí esse jumbo, que nem porque assim, não é todo preso que recebe visita, tem preso que sequer recebeu uma visita até hoje, está lá 2 anos, né? De algum lugar essa pessoa precisa tirar seus mantimentos. E aí, novamente, o crime dentro do sistema prisional acaba acolhendo esses jovens, e se acolhendo entre aspas, e a pessoa já sai devedora dali, né, onde eles entram, né, para o partido e coisas do gênero, né, como eles dizem, né. Então, é um ciclo sem fim de violência e uma sociedade hipócrita que é o que eu sempre digo, né? Se você for visitar, se você vê os cárceres, eles são sempre em lugares muito afastados, muito, né? Porque a sociedade não quer ver que tem gente ali, né? Tanto é que o que tinha maior visibilidade, que era o Carandiru, depois do massacre, foi desativado. Mas geralmente os cárceres, eles são em locais ermos, são locais feios, locais de difícil acesso, né? E quem está lá são as mães. Aí você disse uma coisa muito sábia, né? E essas mulheres que são presas também, porque também são vítimas do sistema, numa quantidade menor, claro, numa quantidade menor. Quem vai levar o jumbo para elas, né? Porque se é a própria mulher que leva o jumbo para os filhos, quando é a mulher que é presa, como é que fica essa questão do jumbo lá dentro? E eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta para você, que é sobre a questão da pobreza menstrual, né? Porque é um problema muito específico, né? Porque essas mulheres, acho que sequer têm acesso a produtos básicos, né? Como o absorvente, né? Então, quanto a essa revista vexatória,
Agora temos os scanners, né? Temos scanners que até funcionam. Ora funciona, ora não funciona. Mas ainda aplica essa revista vexatória. É comum o scanner não estar funcionando, né? Então, meio que não é regra, né? Que já entra, né? E passa pelo scanner. Deveria ser, mas não é, né? E esse fato das prisões serem distantes e cada dia mais, né? Cada dia mais. No estado de São Paulo tem 181 unidades prisionais. E 3 em construção. Não para de construir presídio. Não para. E agora, antigamente pedia-se para vir, para a pessoa ficar mais próximo da família, aproximação familiar, né? Agora não existe mais isso. Prendeu, vai para Franco da Rocha, as mulheres, né? Vai para o CDP de Franco da Rocha e de lá, vai lá para o fundão. Vai lá para outros lugares, Pirajuí, Rio Preto, Votorantim. Nossa, para longe. Vai para longe. Não tem mais esse negócio de ficar perto. E as mulheres, quanto à sua pergunta aí das mulheres que são realmente abandonadas, né? Como elas fazem? As que não trabalham, porque raramente tem um trabalho também, né? Dentro da prisão, ela trabalhar na pandemia, a maioria das empresas que tinha dentro da prisão, que já era um trabalho degradante, né? Porque era só para um trabalho super exploratório, né? Só tinha ganho de um lado, né? Isenção de impostos, tal, mas a maioria das empresas saiu, né? Eu tenho poucas notícias eu tenho notícias de poucas que permaneceram, né? E elas fazem o trabalho ali dentro, né? Em Franco da Rocha, quem faz o trabalho dentro da prisão, que é organizar a biblioteca, fazer a limpeza em geral, né? O trabalho de limpeza, levar documento de um lugar no outro, elas fazem esse tipo de trabalho, né? Elas ganham. Eu quase caí dura, eu falei, nossa, não é possível isso. R$8 por mês. R$8 Eu tô rindo porque em Franco da Rocha. Algumas que são mais que fazem um trabalho esse de levar documento ou qualquer coisa, ou dar alguma assistência para a equipe médica, equipe, sei lá, chamam de equipe médica, mas também é precário, né? Aí ganha R$16 por mês. É o dobro, né? É o dobro. E ficam na total necessidade, né? E hoje está muito... tem vários coletivos engajados, né, nessa questão da pobreza menstrual, né? Na semana passada teve um encontro aqui em São Paulo, que foi o primeiro encontro, é o 4º encontro, mas foi o primeiro presencial, né? E o primeiro aqui no Brasil, que foi aqui em São Paulo. Encontro para se discutir essa questão da pobreza menstrual, né? Da questão menstrual, que é uma... E daí eu levei os depoimentos das meninas, que eu peguei os depoimentos delas, e os depoimentos são, assim, absurdos, né? Porque na prisão, a prisão já é um castigo, né? É a penitência, né? Penitenciária, o nome. Né? É uma penitência. Sim. E dentro da prisão tem o castigo, né? Então, quando as mulheres vão para o castigo, né?
e que elas estão menstruadas, elas usam miolo de pão realmente. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Elas usam miolo de pão, ou então as outras passam e recolhem, mas nem sempre chega lá. Calma aí, Geralda. Explica melhor isso aqui para quem está entrando agora. Então, elas não têm mods, elas usam miolo de pão, é isso. E outras, eles distribuem o kit que a unidade distribui, é um kit que é um sabonete, uma pasta de dente e um pacote de absorvente, com 8 absorventes. É o que vem no pacote de absorvente, é 8. Para um mês inteiro, para o ciclo. Então, muitas transformam, isso é o depoimento de uma delas, muitas transformam um absorvente, o pacote de 8 em 24. Faz como? Corta e faz absorvente interno. Tá. Tipo OAB, né? OAB, e outras usam pedaço de colchão, a espuma, a bucha de espuma, a esponja de lavar louça. Se vira como pode. Se vira como pode. Se viram. Você estava falando do castigo. Quando tem o castigo, então, elas usam miolo de pão. O que é? Porque não chega lá, né? O kit de higiene não chega para elas, né? Então, elas usam miolo de pão. Né? E outras, um outro depoimento é que as mulheres são muito hostilizadas porque a polícia que entra lá para amenizar algum conflito é o GIR, né? Que é o Grupo de Interferência Rápida, né? Acho que é a interferência rápida. Que é a polícia da SAP, né? É a polícia da secretaria, né? E são homens, né? E eles provocam todo tipo de constrangimento e humilhação, né? E principalmente para as mulheres que se identificam como transgênero, né? São transgênero, então você é homem, então se apanha como homem, né? Todo tipo de tortura e de perversidade, né? Acontece. E então é por isso que a gente está tentando levar esse projeto para que elas façam lá os próprios absorventes, né? Levar os tecidos. Já tem uma empresa que a gestora da empresa, ela desenvolveu essa tecnologia, os tecidos, né? O tecido altamente tecnológico que dura 3 anos um absorvente, se bem cuidado, né? E a gente vai tentar introduzir junto com ela, né, a cooperativa e essa empresa, a gente vai tentar levar esse trabalho lá para dentro, para ver se, de alguma forma, e gerar renda também, né? É um meio de gerar renda para elas. Sim. Elas podem receber esse dinheiro, eles ficam Sim, fica numa conta? Como fica no pecúlio, né? Que é uma conta que elas têm acesso quando saírem e a família tem acesso, né? Os filhos têm acesso. Dentro dos presídios femininos, porque assim, no presídio masculino é comum, né, a presença do partido, né? No presídio feminino também é tão forte assim ou não? Tem bastante mulher.
Até pela carência do jumbo, né? Então, Elas não têm acesso exatamente ao jumbo, isso, né? Por que que surgiu, né? Esse poder paralelo, né? Porque por conta da falha do Estado, né? A mesma coisa dentro, né? Na falha surge a intervenção, né? E elas militam lá dentro pelas pessoas, sabe? Elas vão atrás desses de pessoas que têm, sei lá, alguma coisa sobrando. Ah, você tem tal, daí leva para o castigo, para quem está lá no castigo, distribui para quem não tem, sabe? As mulheres são muito, muito solidárias umas com as outras, muito solidárias mesmo, né? Os homens também são, mas não são tanto quanto, sabe? Porque esse negócio de falar assim, isso é uma construção, né? De falar que as mulheres são rivais, que as mulheres que fazem intrigas umas com as outras, não é o que a gente vê, não é o que a gente constata. As mulheres, quando elas saem, eu cansei de ver isso, Sim. elas saem de liberdade e voltam na saidinha para buscar a companheira para ficar na casa delas. Elas já têm muito pouco, mas elas dividem com a companheira. E depois a companheira retorna. Ou então, quando sai definitivo e não tem onde morar, elas levam para casa delas, até a pessoa se firmar, sabe? Bom, eu mesma já trouxe um monte de gente aqui para casa. Se a pastoral souber disso, me mata. Mas é isso. A pessoa está lá, saiu. Né? Não tem onde ficar. Como é que eu vou deixar a pessoa lá dormir no relento, gente? Não tem jeito. Se eu sei que ela vai sair, vamos para casa, sabe? Eu trago aqui para casa. Daí depois a pessoa se acomoda, sei lá, e daí vai arranjar outro meio, né? Ou vai voltar para a família, quando existe a família, né? Porque então é isso, sabe? Eu vejo muita sororidade, muita, entre as mulheres. Os homens, eu nunca ouvi falar de um homem que levou o outro para casa, mas as mulheres levam. Assim, os encarcerados masculinos, né? A experiência que eu tive com eles foi breve, mas foi muito forte, assim. Mesmo aqueles que já são manjados, assim, né? Porque há aqueles que já são de liderança do partido e tal, mas eles tinham um respeito brutal por mim. Inclusive um veio, né? Eles chamam todo mundo de pastor, né? Aí eu tava lá, era na época que podia visitar dentro do pátio, né? Eu cheguei a pegar também a de você visitar só na grade e de visitar dentro do pátio, né? E aí um chegou para mim assim do nada, ele falou: "Ô pastor, ó, o trabalho que vocês fazem aqui de visitar a gente é algo maravilhoso. Nem a família da gente vem visitar aqui. Qualquer coisa que o senhor precisar, aqui o senhor pode ficar tranquilo, porque o pessoal tem medo, né, de ir no cárcere, acha que vai... Gente, era o lugar que eu me sentia mais seguro no mundo." É verdade. E ele falou assim para mim: o senhor pode ficar tranquilo, que se tiver alguma coisa aqui, a gente é capaz de se jogar na frente do senhor para não acontecer nada com o senhor. Porque a primeira vez que eu fui visitar, eu inocente, né, eu fui com uma calça bege. Jamais tinha associado na minha cabeça. Aí o carcereiro me deu uma bronca, assim, lógico, me deu uma bronca dentro de um limite, porque eles respeitam, entre aspas, a gente. Eles não gostam desse trabalho que é feito, mas eles têm que respeitar. Falou: "Não, ó, se tiver uma rebelião aí, o senhor vai ficar preso junto com todo mundo, porque essa calça aí é a calça dos presos." Aí eu entendi aquela música do Racionais, a hora que ele fala que ele viu Jesus de calça bege, né? Gente, é um outro mundo. Assim, quem pode, né, depois vai ficar gravada essa live, quem vê essa live, procura a Geralda, procura o Libertas, procura pessoas que fazem, que se sentirem tocados, porque às vezes a gente fica numa militância muito teórica, né? Numa
militância, até pela vida que todo mundo tem, não estou julgando ninguém aqui, mas algumas experiências, elas são surreais em todos os sentidos. Eu digo que o pouco que eu participei, eu quero um dia voltar a prestar algum tipo de trabalho no cárcere, sei lá, aulas de filosofia, não sei, alguma coisa que eu possa fazer. Porque ali, em toda a história da humanidade, os presos foram tidos como algo nefasto e precisam ser extirpados da sociedade. Só que o capitalismo, ele fez com que esse conceito virasse um projeto de político, um projeto de eliminação daqueles que não são, né? Então, assim, quanto mais preto pobre eu matar, mais sobre esse prisma, né, eugenista, sobre esse prisma fascista, mas a sociedade vai ficar livre dessa gente. Mas eu não posso matar todo mundo. Então, por quê? Senão seria um completo extermínio, né? Hitler tentou fazer isso, alguns tentaram, né? Mas então o que eu faço com essa gente? Eu encarcero. E assim, e quanto mais conservadora é uma sociedade, quanto mais uma sociedade se diz cristã, como que é o caso da nossa, mais repressão, mais tortura, mais morte. Eu estava vendo um presídio na Noruega que não tem carcereiro. Não tem carcereiro. Os presos não têm grade. Então, assim, é uma coisa louca. O sistema capitalista, ele precisa eliminar aqueles que não se adequam ou que não há possibilidades de adequação. Não é que eles não se adequam, não há possibilidade de adequação, né? Então, a pessoa já nasce destinada àquilo. Se as pessoas acreditam em livre-arbítrio não existe para o pobre preto periférico, não existe. Dificilmente ele vai conseguir sair dessa sina. Ah, mas Machado de Assis era preto, pobre, e foi Machado de Assis. É essa sociedade que cria, né, que cria esses mitos, e aí, às vezes, nem todo mundo concorda com esse sistema carcerário, nem todo mundo concorda com a tortura, nem todo mundo concorda com isso, mas também procura não pensar. Então, o preso é o que você falou, o ministro dos Direitos Humanos, que se diz uma pessoa de esquerda, uma pessoa, né? Ele fez um discurso, incluiu todo mundo, mas ele não falou do encarcerado. Então, ninguém quer falar do encarcerado, né? E quando existem pessoas como você, Geraldo, e tantas outras que a gente conhece, que fazem um trabalho com esse setor da sociedade, que é o mais estigmatizado, o que mais sofre, vocês nos obrigam a olhar para dentro de nós mesmos, porque o cárcere é o nosso mais completo íntimo. É ali que nós estamos, né? É ali que grande parte da sociedade está. Porque tudo que a gente não quer é para lá que é mandado. Mas o que nós não queremos neles é o que há dentro de nós. Na verdade, o que nós não queremos. Então, quando eu não aceito discutir questões, por exemplo, como a legalização das drogas. Então, cada vez que eu falo que eu sou contra a legalização das drogas, eu estou mandando um preto pobre para a cadeia. Eu estou fazendo com que aquele menino seja aliciado pelo tráfico. Eu estou fazendo com que aquela mulher seja aliciada pelo tráfico, né? Então, assim, realmente, eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre o cárcere, porque o cárcere é aquela instância do capitalismo que mostra escancaradamente que o capitalismo é um sistema nefasto. Então, por que não se quer falar sobre o cárcere? Porque quando eu falo sobre o cárcere, eu estou admitindo que o cárcere é um sistema, mostra que o capitalismo não deu certo. Não deu certo, não dará certo em nenhum local. Por onde existir capitalismo, existirá exploração, existirá fome, existirá miséria, existirá
extinção mesmo de seres humanos da pior maneira possível, porque essas pessoas vão morrendo aos poucos. Uma coisa, Geraldo, eu não sei como que é nos presídios femininos, mas não deve ser diferente. Um preso me levou para ver a cela deles, né? Então tinha períodos que a gente tinha mais liberdade, né? E aí eu fui, a cela estava aberta. E eu vi a cela deles assim, eu falei, gente, como é que cabe tanta gente? Tanta gente. É um quartinho com um buraco no chão onde eles defecam e algumas camas feitas sobre concreto e não tem cama para a maioria e que na maior parte do tempo eles revezam para dormir. Por que surgiu essa pergunta? Porque eu perguntei assim, por que aquele cara, que era um que eu já conhecia, por que ele não está aqui hoje para a gente conversar? É porque ele está dormindo. Eu falei assim, mas como assim está dormindo? Não é a hora do banho de sol? Não, ele está na turma que está revezando para dormir. Eles se revezam para dormir. Olha que loucura. E aí a gente não quer falar sobre isso. Aí tem filmes, o cinema brasileiro fez e faz bastante filmes sobre o sistema carcerário, mas ainda sobre uma ótica pequeno burguesa, não é a ótica do preso, embora haja cineastas brilhantes, fizeram bons trabalhos, mas não tocam no problema realmente. Os poucos que realmente tocaram no problema foram vocês, da Pastoral Carcerária, um ou outro ativista que luta, um militante que luta dentro do cárcere, o padre que afastaram, né, o padre Valdir, que era um ferrenho lutador, né, não sei nem como que tá o padre Valdir, tomara que ele esteja bem, mas foi uma puta sacanagem que o bispo fez com ele, enfim, são pessoas que incomodam, são pessoas que vão falar assim, olha, nós não queremos ninguém preso. Eu acho fantástico quando eu ouço vocês dizerem pelo fim do cárcere. E quando a gente fala pelo fim do cárcere, de certa maneira a gente está falando pelo fim do capitalismo. Porque só não haverá mais cárceres quando todos os homens forem libertos de seus cárceres. E o maior encarcerador que há é o regime de exploração do homem pelo homem, né? Que produz as periferias, que produz a sociedade que se diz com democracia racial. A Lélia Gonzalez vai falar sobre isso, né? O mito da democracia racial no Brasil, né? Então, você tocou num assunto, falou assim, tem poucas mulheres presas. De fato, porque as mulheres, o capitalismo usa elas por uma mão de obra muito específica, né? A Lélia Gonzalez vai dizer isso, né? Que após a libertação dos escravos, né? A mulata, né? Que é o termo sensualizado, pejorativo, ela oscila entre a mulata e a doméstica, porque é a mesma mulher que era a mucama, né? E era a mesma mulher que servia a família no engenho, né? A família na nobreza, né? E Lélia Gonzalez vai dizer isso. Então, assim, ainda subsiste entre as mulheres esse uso da mulher negra, da mulher preta pobre, nesse sentido, né? Ou para servir internamente as famílias burguesas, então elas têm um peso muito grande, e aí elas são tratadas como da família, né? É o famoso da família, mas não quer pagar os direitos, né, trabalhistas, né? Exatamente. Nem tem herança. É da família só para a parte ruim, né? Ou ela é escravizada de outra maneira, sexualmente, ou no grande espetáculo carnavalesco que todo ano... E o homem não tem esse papel. O homem realmente ele é jogado na criminalidade. O crime abraça o homem preto, pobre, de uma maneira que o Estado não abraça. É onde ele vai encontrar os seus primeiros amigos, o seu primeiro salário,
é lógico que tudo a gente coloca aqui entre aspas, né? Seus primeiros amigos, o seu primeiro sabato, o seu primeiro reconhecimento, ele vai crescendo no crime. Ele vai crescendo no crime. Pouca gente A sabe disso. Eles satisfação têm do consumo, uma hierarquia, né? né? O consumo E é uma coisa absurda. Que é exato. pregado isso, né? Ah, para você ser feliz, você tem que ter tal coisa. Você tem que ter tal coisa. Aí o menino que não tem nem o que comer, que ele vê que o pai... E muitas vezes o pai dele está encarcerado. Muitas vezes o pai está encarcerado. E a mãe, coitada, tem que se virar em 30 para servir aos filhos, para servir ao senhor capitalista, que ela trabalha, que ela presta serviço, aquela família, e ela tem que ainda levar o jumbo para o marido que está preso. E aí quando o filho é preso, ela passa a levar o jumbo para o filho também. Então é um ciclo que não tem fim. Por mais que nasça geraldas de todos os cantos, a gente nunca vai conseguir lidar com essa demanda. Como você falou, todo dia está construindo presídio, porque eu não sei se eu vi direito, mas o número de encarcerados nos Estados Unidos parece que são 2 milhões de pessoas, ultrapassa já 2 milhões de pessoas. Na China é 1.700.000, né? E no Brasil a gente já está beirando a 1 milhão de seres humanos encarcerados, sem liberdade, e desse 1 milhão, 400.000 sem julgamentos. Eles são presos, volto a dizer, para quem vai ver essa live, para quem não tem muita familiaridade com o tema, você é pego como um suspeito. Você pode estar envolvido naquilo que você foi pego. Eles te encarceram, jogam esses meninos não têm advogados, não tem pessoas que lutem por eles vão ter que depois depender da defensoria pública. Esses meninos ficam aguardando seus julgamentos, às vezes, 2 anos. 2 anos. Ou seja, então essa mão de obra que não foi incorporada pelo capitalismo, né, na sua reserva matemática, no seu exército de reserva, ela é automaticamente jogada por crime, que é automaticamente jogada por cárcere, ou, é o que eu sempre falo, eu acho que é a mesma moeda de quem está no cárcere e quem está nas ruas. Eu falo que quem está nas ruas, né, que Marx chamava do lumpenproletariado, né, quem está nas ruas, a pessoa em situação de rua, ela sequer conseguiu ter a revolta que teve uma pessoa que se revoltou contra o sistema e que está preso. Tem acho que é o Reich que vai dizer que, não sei se é ele que vai dizer, que a gente não tem que estudar por que as pessoas estão... porque as pessoas roubam quando tem fome, ou que fazem uma greve quando tem necessidade. A gente tem que estudar o porquê não fazem. O Padre Valdir falava isso. O Padre Valdir sempre falava isso. Que ele ficava impressionado com quanto os presos têm paciência. Sim. Porque ele falava que se fosse cometido as mesmas atrocidades que são cometidas com pessoas, com seres humanos, fossem cometidos com animais, já tinham derrubado os presídios. É verdade. É verdade. E isso que tem muito companheiro vegano aqui me vendo, eu sou vegano. Isso é um puxão de orelha em nós veganos. Porque todas as causas são igualmente necessárias. Todas as opressões têm que ser combatidas. E você falou uma coisa fundamental. Os presos são tratados pior do que qualquer ser vivo na face da Terra. Eles são humilhados constantemente. As técnicas, Geralda, me impressionava. Porque eu fui entendendo, né? Quando você começa a prestar voluntariado no cárcere, você vai entendendo. Então,
às vezes eu via os presos indo de uma ala para outra. Eles têm que andar com a cabeça baixa, olhando para o chão, sobre uma linha amarela. Eles não podem sequer olhar para a cara do agente pastoral, do agente carcerário. Ele não pode olhar, porque se ele olhar, ele toma uma porrada, às vezes fica até em isolamento. Isso é uma técnica que foi aperfeiçoada, já era anterior, ela era anterior a Hitler, mas que foi aperfeiçoada pelos nazistas. Os inimigos, eles tinham que andar com a cabeça baixa, porque quando eu olho para o chão, eu sequer tenho a capacidade de enfrentar o meu oponente olhando no olho. Por isso que a importância de conversar com as pessoas olhando no olho, porque você está mantendo um diálogo. Agora, quando você olha para baixo, você está negando aquela conversa ou simplesmente você está querendo fugir daquela conversa. Então, assim, são técnicas de tortura. Você falou da guarda que é responsável pelos presídios. Tinha um rapaz que escrevia, me chamou muita atenção, que, assim, uma coisa que eles adoram é que você leve lápis, leve caneta, e não pode, né? E a gente levava escondido, levava mesmo. E aí, ele falou que a guarda entrou, ele tinha um monte de poemas que ele escrevia. Não sei se tinha qualidade ou não, tadinho. E cada revista que a guarda fazia, rasgava tudo que ele escrevia. Então, assim, é de uma desumanidade, fora o fato de... Aí os bolsominions, né, foram presos agora, né, porque alguns foram presos quando ocuparam lá... Ocuparam, não, invadiram lá, enfim, aquela palhaçada lá do 8 de janeiro, eles reclamando da comida, né? Mas eles ainda estavam comendo comida boa. Os presos mesmo não têm comida, não têm acesso nem àquela comida. Os presos muitas vezes comem comidas infestadas. Quantas denúncias, né? A pastoral sempre está fazendo denúncias, outros estão fazendo denúncias, comidas que vêm com vermes, comidas em estado de conservação já, enfim, estão estragadas, comidas estragadas, né? E outra coisa, eles não têm assistência médica. Só não tem dois remédios médica. lá, Muitos né? presos... Dipirona e paracetamol. Só. Você tá com o quê? Mas interessante é que no presídio feminino, porque as mulheres, historicamente, né, são taxadas de desregradas, histéricas, e por aí vai, né? Então, o que não falta no presídio feminino, isso eu achei uma coisa diferenciada, né, dos presídios masculinos, são remédios para dormir, calmantes. Aí, quando acontece alguma coisa, dá um sossega-leão lá para ela e pronto, sabe? A gente achava assim, ó, corre solto lá, sabe? Remédios para controle. Mecanismo de controle, total mesmo, sabe? E no presídio feminino é muito comum isso. Muito comum. Ô, Geraldo, me conta uma coisa. Muito grande. O número de suicídios é grande? Muito grande. Teve será que foi no ano passado? No ano passado teve um surto mesmo, de suicídio lá na PE. Mais de 6 mulheres em 15 dias se suicidaram. A Eliana, que visitava lá, ela disse que chegou para a visita e daí ela entrou assim e olhou, tinha uma pessoa pendurada. Aí ela olhou, aí falou alguma coisa assim, daí que viram que a pessoa tinha se enforcado. Acontece
muito, muito. E a questão da maternidade também no cárcere, né? A maternidade é algo surreal. Surreal. Sim, sim. Tem uma menina lá que está com a gente que eu conheci ela um pouco antes dela dar à luz. E ela foi algemada. Ela foi algemada nos pés e nas mãos, né? E daí, quando chegou lá, no hospital, eles levam para o hospital, né? Chegou no hospital, ela sentindo muitas dores, tal, e daí chegou uma médica e falou assim, falou para a guarda, não, é para tirar a algema dela. Eu não vou fazer o parto dela com ela algemada, de jeito nenhum. De onde eles tiram essa ideia de que a mulher vai ter alguma reação em trabalho de parto? Vai fugir? E são mulheres. E são mulheres. E são mães. A maioria que acompanha é isso, né? E tem uma atitude dessa, sabe? Não consegue contestar. Aí é o tal negócio, né? Eu só estou cumprindo ordens, né? Só estou cumprindo ordens. Você tocou num assunto que eu queria falar também. Os carcereiros, não é um julgamento moral, a nossa live, nós dois somos pessoas, não somos moralistas, nós fazemos uma crítica política, mas os carcereiros, até por absorverem essa cultura fascista, essa cultura da violência, tem exceções, mas eles, na maior parte das vezes, eles odeiam os presos. Eles realmente, eles têm os presos como, se eles pudessem, eles matavam todos. Não estou falando todos. Se tiver algum carcereiro que veja essa live aqui um momento, não é uma crítica à categoria, também são oprimidos, né? É o que eu falo. É o preto pobre oprimido, é o preto pobre oprimindo o preto pobre oprimido, né? É igual a polícia, é a mesma coisa. Então são agentes desse Estado, mas assim, como realmente que essa cultura, ela realmente cria pessoas altamente embrutecidas. Eles tratam os presos assim. Eu ficava assim, eu falava, se eles fazem isso na nossa frente, não violência, na nossa frente eles não batiam, mas só faltavam, porque é o tal um negócio do poder. De louco isso daí, o tal do micropoder. Eles não gostam. É o micropoder. Né? E eles não gostam. Porque... É o micropoder. Né? Foucault vai abordar isso. É isso. O sonho do opressor, do oprimido é virar opressor, né? Ah, tá. Exato, grande Freire. Mas é isso, Geralda. Assim, quanto tempo, nem sei quanto tempo. É tão maravilhoso falar com você, mas deu 1h30 mais ou menos de live. Então, assim, eu queria que você falasse agora, assim, para quem vai estar vendo ou vai ver depois essa live. Aliás, eu vou tentar deixar essa live gravada no perfil da Libertas. Se eu não conseguir, eu vou deixar essa live gravada no perfil da Geralda, perfil dela pessoal. Tudo bem, Geralda? Eu te explico como que você aceita. Mas divulga também para que bastante. Mas eu queria que eu vou deixar, inclusive, no registro, como quem que estiver vendo pode ajudar nesse trabalho, como pode ajudar a cooperativa, que faz um trabalho fundamental, né, nesse estado de... Eu não tenho nem adjetivos para definir a vida do encarcerado, mas esse verdadeiro inferno que é a vida deles, né? Há pessoas como vocês que levam, de alguma maneira, algum refresco, algum ar limpo,
né? Alguma perspectiva de, olha, vocês são seres humanos e nós acreditamos em vocês. Todo mundo pode não acreditar, mas nós acreditamos, né? E o mundo que nós queremos construir não vai ter pessoas sendo tratadas da maneira que vocês estão sendo tratados. Então, quem quiser fazer parte ter acesso, ou muitos, às vezes, são professores, pessoas que podem doar, sei lá, seu tempo, ou livros, ou dinheiro, o que quer que seja. Como as pessoas podem achar a Libertas, como as pessoas podem falar com você, ou com quem quer que seja da Libertas, como que as pessoas podem, às vezes até quem está longe, às vezes a pessoa pode não tá em outro estado, né? Tem gente aqui de outros lugares, mas querem ajudar de alguma maneira. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e já falasse sobre como achar, o que fazer. Então, a enfim, gente usa um termo cunhado por uma das mulheres lá da Amparar também, a Railda, e a gente usa esse termo para se dirigir às pessoas que saíram da prisão, né? A gente costuma dizer, é um termo político, né? Sobreviventes do sistema prisional, porque é isso que eles são. Eles são sobreviventes, né? Sim. E a gente... Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é que conheçam, né? Que não tenham essa consciência que as pessoas não vieram de outro planeta, elas são frutos da sociedade, né? E que cada um de nós é responsável por isso, que a gente devia se envergonhar, né? De Sim. manter pessoas na situação em que eles se encontram, né? Alguns dizem, como que você defende uma pessoa que faz tal coisa e faz tal coisa? Que é o tal negócio, sabe? Eu pauto sempre a minha conduta lembrando daquele texto da Chimamanda, sabe? Que ninguém é uma história única, né? Que não existe história única. Ninguém é uma história única. As pessoas têm muitas qualidades, têm defeitos, têm erros, mas o que diferencia uma pessoa que nunca foi presa de uma que está presa é porque ela não foi pega. Porque todos nós cometemos algum deslize em algum momento, Sim. né? E que poderia estar naquele lugar. Quando as pessoas vão fazer alguma atividade lá dentro e que elas ficam admiradas, e muitas mesmo, falam assim, nossa, eu pensei que eu ia encontrar outro tipo de pessoa. Eu pensei que eu ia encontrar outra coisa aqui dentro, né? Eu falei assim, pois é, e pode ser, sabe, qualquer um, pode ser sua filha, pode ser a amiga da sua filha, Sim. sei lá, seus filhos, né? Ou você mesma, né? A depender do lugar social que ocupa e tudo, né? Então é isso. Não é questão nem de dar uma chance, sabe? É de dar uma chance pra gente. Pra gente, pra todos nós Sim. sermos mais humanos, sabe? Pra gente se livrar dessa miséria que a gente carrega. Não é dar chance pro outro, é dar chance pra gente mesmo. É como o caso da justiça restaurativa que fala sobre o perdão. O perdão é algo que você promove para você mesma, para você mesmo, ser uma pessoa diferente. A outra pessoa não precisa sequer saber que você perdoou. É um peso que você tira de você. Então, você se aproximar de pessoas nessa condição de sobrevivente, porque quando a pessoa sai, ela ainda encontra
inúmeras barreiras. Inúmeras barreiras. Porque o Estado faz questão de que a pessoa continue presa. Então, eu falo sempre para as meninas, né, que vocês têm que contrariar o que o Estado quer. Porque eles querem, o sistema quer que você reincida, que você não ache trabalho, te dificulta de todas as formas. E a gente esqueceu de falar aqui sobre a tal multa, né? A tal da multa que vem acompanhada da sentença é outra coisa absurda, né? Porque se uma pessoa sai da prisão e não tem chance alguma aqui fora, se ela tiver uma multa que é só em caso de patrimônio e de tráfico de droga, né? Que tem a multa. Homicídio não tem multa. Por aí a gente já vê o que o capitalismo dá valor, né? Ele dá valor no patrimônio. Na vida, não. A vida, Sim. só na Sim. propriedade privada. Na propriedade privada, né? E muitas meninas têm uma multa de até R$150 mil. R$150 mil. Minha nossa. Há bem pouco. Eu não sabia que era tão alto. Eu sabia que tinha, achava um absurdo, mas... O mínimo são ela nunca vai 500 conseguir dias pagar multa, no caso de tráfico de drogas, né? E isso já corresponde a 8 mil. Já parte daí, sabe? E no outro dia nós fizemos lá, a gente foi procurado pelo IDDD, que é Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e que é uma associação de muitos advogados, né? E eles fizeram, e nós fizemos em conjunto um mutirão para resolver essa questão da multa, que é uma coisa escrachante, absurda. Não dá para se conformar com isso. Sim. E antigamente, eu acredito que há uns 5 anos que mudou essa legislação. Mas a pena de multa, você ficava e você pagava depois que você saísse da prisão, é que você ia começar ou a pagar, ou negociar, ou seja o que for, né? E se não pagasse, você voltava para a prisão. Você voltava para a prisão. Agora tem uma nova orientação teve um novo julgamento quanto a essa multa do Superior Tribunal de Justiça, que quando a pessoa vem a sentença condenatória, a pessoa sai do CDP e vai para a prisão, sai do provisório e vai já para a penitenciária, e daí já chega o oficial de justiça. Fala, olha, você tem essa multa. Você precisa começar a pagar a multa. É óbvio que a pessoa não vai pagar a multa. E daí, a multa vai para a dívida ativa. Agora vai para a dívida ativa. Quando ela sai, ela já está totalmente, né, sem quantidade alguma e ainda o nome na dívida ativa, né? Então, foi feito esse mutirão e, graças às deusas, várias pessoas já conseguiram, sabe? Extinguir essa multa, né? Então, é uma batalha que a gente vai conseguindo assim, né? Com parceria, uma rede, né? E vai conseguindo aos poucos, porque é um absurdo. Ô, Geralda, e às vezes tem a multa do partido, né? Tem mais isso. A pessoa tem que pagar a multa do Estado, tem que pagar a multa do partido, tá com o nome sujo, não vai conseguir emprego, e aí querem que essa pessoa se reabilite, né? Que ela não... É surreal. Mas, enfim, eu interrompi a sua questão. O objetivo de ressocializar, eu nem uso essa palavra, porque ressocializar é tão estúpida, né? Não. Porque, na verdade,
essas pessoas nunca foram socializadas. Como que você vai ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada? Não é? Então, Exatamente. Exatamente. a minha mensagem, né, para as pessoas que estão nos ouvindo é isso, que as pessoas procurem se livrar desse preconceito e se possível, acompanhe, né, as atividades da cooperativa, podem acompanhar as atividades da cooperativa. No Instagram nós estamos como Cooperativa Libertas, @Cooperativa Libertas, e tem o site, que é cooperativalibertas.org, e lá no site tem um ícone que designa para doações. Se você puder doar, a gente agradece, né? Que a gente está sempre tentando acolher mais e mais pessoas, né? Na medida da procura, das demandas e tal. E é isso. Eu sempre gosto de falar sobre esse tema, porque sempre surte muitos efeitos, né? As pessoas que nos acompanham nos procuram para fazer parcerias, para colaborar com alguma atividade, como você falou, né? Tem sempre alguma forma para a pessoa se engajar, né? E as demandas são muitas, né? E a gente está sempre aí na batalha, e a gente a gente quer mudar o mundo, né? Porque esse mundo não está legal, né? Não está bom do jeito que está. Sim. Mas a gente também não fica romantizando e de achar que vai ser tudo assim rápido e maravilhoso, porque não é. Eu sou uma abolicionista penal, né? Mas aí me falam que isso é utópico demais, mas eu não encaro assim. Eu acho que utopia é bom, sabe? Faz a gente caminhar, como disse o Saramago, é muito bom. É muito bom. A gente tem que sonhar mesmo, né? Porque senão a gente não encararia nada, né? Faz parte da existência. Geraldo, eu estou encantado, sabe que eu te adoro, e te adoro já de muito tempo, né? Eu admiro demais você. Eu acho que tem pessoas assim que eu poderia falar nomes assim, a Geralda Ávila, o padre Júlio Lancelotti. Eu estou falando de pessoas que estão num nível de humanidade, que entenderam que a militância ela se passa também pela doação da própria vida em questões que talvez muitos de nós, e eu mesmo, talvez ainda não consiga nesse grau tão elevado porque assim, deve ser muito difícil 20 anos, mas é o que você falou, né? É um vício, né? Quanto mais coisas boas você planta, mas você vai vendo que aquilo vai dando frutos, e nem que for frutos pequenos, mas são frutos, e que essa sociedade que a gente quer construir, quando falam que eu sou utópico, eu fico muito feliz, que a pessoa entendeu o sentido. Realmente, eu sou utópico, mas não utópico no sentido pejorativo, de um sonhador alienado que pensa num mundo. Não, eu sou utópico dentro de uma concepção materialista, histórica, de que é possível, né, conhecendo a realidade concreta do mundo que eu vivo, atuar sobre esse mundo, né, e atuar de uma maneira a transformá-lo, que é o que vocês fazem de uma maneira tão linda, com esse setor da sociedade que ninguém quer ver, que ninguém quer saber que existe, e que muitos até querem que eles sejam aniquilados, né. É impressionante o trabalho que você faz, o trabalho que a cooperativa faz. Eu sei que tem muitas Geraldas que não estão aqui falando, mas tem muitas pessoas maravilhosas. Esse espaço é um espaço pequeno, insignificante, mas
Se você quiser fazer uma live a cada um mês, eu estou aqui. A gente pode trazer assuntos diferentes, sempre envolvendo aí as questões da cooperativa. Pode fazer também da cooperativa, me convidar, fazer o inverso, né? E vamos falar, vamos abordar esses assuntos, porque a militância, que a gente muitas vezes fala para a nossa bolha, a militância precisa se politizar. Eu falo que a gente nunca vai fazer revolução enquanto aqueles que se dizem de esquerda, né? E podemos falar esquerdas, porque são várias esquerdas, eles não tiverem o mínimo de consciência de classe. A consciência de classe não é só ler Marx, a consciência de classe é botar o pé na periferia, a consciência de classe é atuar nos movimentos, a consciência de classe é ir num presídio, ver como que aquele povo está lá, como que seres humanos, é o que você falou, ter vergonha, olhar para essas pessoas e falar, eles estão ali por minha causa também, eu estou ali junto com eles, não são só eles, né? Que não querer ver o lado não agradável das coisas, né, para essa classe média que aí está, é muito cômodo, né? Então, agora há um termo, né, pessoas tóxicas, né? Então, assim, tudo que me incomoda é toxicidade, né? Então, vamos falar de problema? Não, isso é muito tóxico. E tem psicólogos indo por esse caminho. É triste, mas é verdade, né? Então, nós estamos aqui para mostrar o lado que não é tão bonitinho, né, da sociedade, né? E dizer o seguinte, olha, esse lado que não é bonitinho é o lado verdadeiro, como dizia o grande sambista Wilson das Neves, né? O dia que o morro descer e não for carnaval, né? O dia que o morro descer e não for carnaval, aí sim a nossa utopia. Mas precisa consciência. Eu não vejo a hora. Obrigado. Do morro descer no seu carnaval. Com certeza. A gente está trabalhando para isso, todos nós, de alguma maneira, mas ainda é muito pouco. O capitalismo, enquanto a gente tira uma gotinha do oceano, vem o capitalismo e joga um maremoto, né? Mas assim, há uma coisa que eu falo para todo mundo, há uma coisa que nós temos que eles não têm. Nós somos em 99%. Eles são só 1%. O dia que essa pirâmide inverter, aí realmente a giripoca vai piar. E aí sim é possível pensar no abolicionismo penal, no abolicionismo humano e todas as causas que a gente luta, a gente vai ver aí a construção desse mundo. Pode ser que nós não vejamos, Geraldo, pode ser que a gente não veja, mas as futuras gerações... O Trotsky tem uma frase linda, que ele diz assim, a vida é bela, mas é necessário que as gerações futuras as livrem de todo o mal, de todas as opressões, né? Então, a vida é bela, realmente, a vida é bela. Quando a gente observa a vida é bela. Mas não é bela para muita gente, né? Não é bela para esses nossos amigos encarcerados, não é bela para nós que temos consciência de classe, e nem queremos que ela seja bela, nós queremos que ela seja justa, mais do que bela, porque a beleza está na justiça. A beleza não está em outra coisa. A beleza está na justiça. A beleza está que as pessoas possam se alimentar, que as pessoas possam estudar, possam ter saúde, possam ter direito a um absorvente. Que mundo que é esse? Camarada, obrigado. Eu me despeço com o coração cheio de geraldices, de coisas boas que você deixou aqui dentro de mim. E tenho certeza que quem vê essa live também vai ficar assim. Vou tentar salvar no perfil da Libertas, a gente estava tendo aquele problema, se eu não conseguir vai ficar no seu perfil, mas aí me ajuda a divulgar aí para que mais pessoas vejam. Eu termino com Racionais, porque eu acho que Racionais fala bastante. Isso. Sigamos, força,
Morte ao capitalismo. Um abraço, camarada. Tchau, querido. Tchau. Tchau.